Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de circuito de filmes para vocês. E que essa noite seja uma noite de aprendizados, que essa noite seja de muitas reflexões, que o intuito que ela foi criada foi justamente para reflexões, aprendizados, que a gente possa trazer esses aprendizados para o nosso dia, para os nossos dias, né, o que tem feito realmente diferença. Eu posso falar por mim, muita gente tem realmente, está sendo um momento de evoluir, de crescer. Então, sejam todos bem-vindos. Usman também seja bem-vinda. Ana Tereza também. Muita explicando, né, para vocês. Andressa chegando também, seja bem-vinda. E explicando um pouco como é que surgiu esse contexto do circuito de filmes. Foi uma ideia que eu tive, porque é uma coisa, o filme é uma coisa que todo mundo gosta de assistir. E trazer para o aprendizado do dia a dia de uma forma lúdica é muito melhor. Então eu tive essa ideia e também a participação das pessoas em relação a esses aprendizados, a compartilhar também. Essa era a ideia, para que as pessoas pudessem ter várias visões, várias oportunidades de visão, de diferentes vivências, né? Então, o circuito de filme, hoje o filme é Um Sonho de Liberdade, que é um filme belíssimo, é um filme que retrata belíssimo no sentido de toda a história, como ela foi sendo construída. Assim, no início não é tão bonita assim, mas ela tem um conteúdo, né, para a gente refletir, bem interessante. E explicando um pouco mais, né, o que está por trás dessa questão dos filmes. O que está por trás a questão da ferramenta. Porque o filme pode ser tão poderoso na vertente do aprendizado. Dentro do processo de coaching, existem 3 pilares em relação à mudança de crença: pensamento, sentimento e comunicação. Então, no processo de coaching, a gente vai trabalhar pensamento, sentimento e comunicação. Isso ao mesmo tempo. E o filme ele entra na questão de mudança de sentimento. Dentro do universo de ferramentas que a gente tem, o filme ele entra dentro dessa sistemática, entra como um dos elementos para poder fazer essa virada de chave, essa mudança de crença, dessa mudança de sentimento. A Thelma está chegando, seja bem-vinda. A Isa também. Sejam todos bem-vindos. Então, esse é o que está por trás da questão do filme, né? A mudança da crença de sentimento, né? Junto com o pensamento e com a crença também de comunicação. Então, por isso, eu escolhi a forma do filme. Então, como é que funciona o circuito de filme? A cada semana eu escolho um filme onde cada um de vocês vão assistir esse filme, vão anotar os aprendizados que vocês tiveram, e no dia de quarta, né, à noite, às 19h57, vocês estão aqui novamente e compartilham os aprendizados. E aí o mais importante, no mínimo 3 aprendizados, para que você possa trazer esse aprendizado para o contexto do dia a dia. Como é que eu vou usar esse aprendizado? Porque aprendizado por aprendizado ele pode se tornar teia de aranha. Porque
quando você usa o aprendizado, ele se torna uma sabedoria. E aí você começa a ver os resultados. E aí eu vou, né, me apresentar, né, de fato. Eu sou o Whindersson, eu sou psicólogo, sou coach integral sistêmico e sou analista de perfil comportamental, para aqueles que não me conhecem. Ou, né, dessa formação, isso me auxilia. Geise, também seja bem-vinda. Isso me auxilia no processo, né, do atendimento de coach, no atendimento individual de psicoterapia, né, como psicólogo. Então são ferramentas que vão me auxiliando nesse processo. E aí eu criei esse circuito para justamente ter esse mais um elemento para a gente se transformar, né? Primeiramente a gente. Não tem como a gente mudar as outras pessoas. A gente tem como mudar a gente, e através da nossa transformação as coisas vão mudando ao nosso redor. Então é esse intuito. E para essas quartas, né, a gente está sempre com a Cris, né, Cris Henriques. Ela é jornalista, empresária, né, estudante de Direito, e talvez ela esteja com algum problema de acho que é energia, talvez, ou internet, e talvez, né, talvez ela não participe hoje. Mas eu estou aqui na expectativa, possa ser que se ela aparecer, puder e acontecer tudo certo, né, ela aparecer, vou chamar ela. Vou chamar. Então, retomando. Então, o filme de hoje é Um Sonho de Liberdade. Conta a história de um banqueiro que ele foi condenado por ter matado tanto a esposa como o amante. E aí, a partir disso, ele foi condenado e foi para a prisão. Então, a princípio, ele se mostra né, tanto para o juiz ou para as pessoas na primeira vista, que é um cara frio, né, sem sentimento, energia, né, a Andressa está ali, sem energia. A Cris, né, está sem energia. Mas assim que ela se der, eu vou chamar ela para vir participar. Então, baseado nisso, o que acontece? Nesse percurso, ele vai para a prisão e lá ele conhece que é o personagem que é o Red, que é o personagem de Morgan Freeman. Então, ele lá, esse personagem, o banqueiro chega lá e conhece esse personagem, que ele resolve tudo de todo mundo. Então ali ele já tinha uns 20 anos na cadeia, e o banqueiro estava chegando ali, né, novo, ali naquela situação, e é um contexto novo no sentido de são novas experiências, é uma situação muito adversa, e eles mesmos, eles fazem, a Luzandra também, seja bem-vinda. Então eles mesmos criam uma situação de abusar esses novatos. Então cria-se esse mundo, essa recepção, já um pouco, para eles é uma diversão, mas para quem está chegando já se torna um pouco dramático essa situação. Então ele, apesar, o banqueiro, que é o ator, o personagem principal, ele, dentro dessa história, ele chega, né, ele demora para se enturmar, ele demora de se enturmar com as pessoas, e com isso tem todo o processo de conhecer, se aproximar. Ele é um cara bastante inteligente. Então esse banqueiro, apesar de estar na prisão, ele vai desenvolvendo todo um contexto de manter a mente dele ocupada, sempre com objetivos, para que aquele ambiente que na mentalidade dele, ele está ali
só de passagem. Ele almeja que ele vai alcançar a liberdade, ele vai sair dali. Muitos ali, muitos desacreditados, sem esperança. Até esse personagem do Morgan, que ele, né, dentro dessa instituição, já são 20 anos que ele já está lá, quando o banqueiro chega. Então é como se todos estivessem ali já acostumado, né? No caso desse personagem de Morgan, ele tem uma sentença bem longa. Então o que é interessante a gente trazer desse filme? Quais são os pontos que é bem interessante a gente trazer? Esse personagem, por exemplo, do Morgan, ele como lá dentro ele era um rei, ele resolvia tudo, é muito útil, ele tinha essa visão. O banqueiro está chegando, ele sempre com essa mentalidade de estar sempre fazendo alguma coisa, de conhecer, assim, de fazer com o tempo ele vai se enturmando, ele tem um senso de humanidade, né? Porque o filme traz temas: humanidade, abuso de autoridade. Então são coisas que dentro do filme a gente vai se deparando, e ele é um filme muito bonito, que ele toca em algumas questões muito pertinentes. Então essa coisa do ser útil, né? Aquele ambiente, a relação que a gente pode fazer em relação à prisão e à nossa mente é o seguinte: quando a gente está ou em um local por muito tempo vivendo da mesma forma, a mente, que é equivalente à crença, né? A prisão, ela se equivale a uma crença, pelo costume, sempre daquele mesmo jeito. Então a crença, ela se torna absoluta, ali, uma verdade absoluta, que ali para muita gente ali na prisão, que eles não iam sair, que iam morrer ali. E eles, quando pensam na possibilidade de sair, tem gente de 10 anos, 20 anos, tinha um senhor já com 50 anos. Então só essa possibilidade de sair daquilo já dava medo. Então, em contraste, a liberdade dá medo naquele contexto das pessoas ali presentes. Então tem essa coisa da liberdade, do desconhecido, fora ali da prisão, que realmente faz com que tudo isso vai reforçando a nossa mentalidade em relação a isso, para que a gente possa estar sempre atento e sempre aberto ao novo. Ali dentro, o banqueiro, ele passa por a questão de abusos, né, sexuais, no sentido de tinha um grupo, tem um grupo que as pessoas até pensam que ele é homossexual, mas na verdade pelo contexto, né, que só tem homem, existia isso, desses abusos. E um deles que foi escolhido foi o banqueiro, né, novo ali. Ele tentava sair algumas vezes, outras ele não conseguia. Mas eu estou falando isso no sentido do contexto, né, as adversidades que nós temos no nosso dia a dia, e ainda assim manter uma esperança que um dia, no caso do personagem, que ele ia sair dali, e da gente, que os nossos dias vão ser melhores a cada dia. Então o filme ele traz esse elemento, que apesar das adversidades que a gente possa estar enfrentando, a gente tem que ter um sentido maior do que a situação, o lugar,
ou talvez as pessoas que a gente está convivendo. Então, esse filme tem aí faz um link em relação a uma teoria chamada logoterapia, que foi fundada pelo Viktor Frankl, que ele tem como base, né, nessa teoria, que é a busca de sentido. Todos nós temos um sentido, a gente precisa de um sentido, ou pelo menos a gente busca esse sentido para que os nossos dias ele realmente tenha uma qualidade, que a gente realmente almeje algo maior e a gente possa ter energia, motivação para realmente viver melhor. Então, o que é que essa teoria fala? Ele passou pela experiência do campo de concentração, lá na Alemanha, onde todo mundo, né, foi exterminado, ou boa parte. Então, ele fala que nessa teoria, as pessoas que sobreviveram a esse campo de concentração foi pelo motivo de ter realmente algo, um sentido, ia fazer algo fora daquele campo de concentração. Então aí a Thelma trazendo aí, a nossa mente, a nossa liberdade, mesmo em situações de prisão, precisamos focar em um refúgio mental. De fato. Então, apesar no caso do psicólogo que criou a teoria, então ele sempre ele perdeu a esposa, filhos, família, e estava passando por muitas adversidades ali. Então, baseado nessa situação, ele sempre falava o que ele ia fazer, visualizava de forma positiva o que ele ia fazer após aquela situação. Então, com isso, se gera o quê? Uma esperança. E aqueles que não tinham essa visão, que estava tudo acabado, que ali era o fim deles, todo esse pensamento, esse sentimento e essa comunicação, né, que cabisbaixo, o que acontecia? Ele ia aos poucos morrendo por dentro. Que aí no Sonho de Liberdade também fala sobre isso. A gente pode se ocupar de viver e o outro lado se ocupar de morrer. Então, nesse caso do psicólogo e na situação que ele estava, ele se ocupou de viver, de visualizar o que ele ia fazer após, né, em termos da teoria dele, em termos de pessoas que ele poderia ajudar com toda aquela experiência. Então, isso faz com que a pessoa viva mais. E a mesma coisa no filme O Sonho de Liberdade. O banqueiro, apesar de toda a mentalidade que existia, toda uma crença adversa no filme, o banqueiro se mantinha nessa esperança que ele ia sair dali. Então ele tinha um jeito bem próprio, bem despreocupado de andar pela prisão. Então, nesse sentido, tinha essa mentalidade, apesar de estar ali, mas buscando esse viver, né, a cada dia de uma forma muito melhor. E esse amigo dele, que é o personagem Morgan, ele traz essa coisa do sempre trazer ele para essa realidade. O fato dessa realidade da prisão, por um lado, é positivo para ele se atentar, mas por outro lado, poderia ser o aprisionar a mente. Então, essa passagem também me lembra em relação a Mandela, que ele tem uma frase que ele fala assim: pode até prender o meu corpo, mas a minha mente, ela é livre.
A Mandela, a história dele é que ele fica preso durante 27 anos. Só que ele, diferente dos outros presos, ele começa a estudar, ele começa a se preparar para ser presidente. Então, baseado nisso, ele estuda, ele até faz esse movimento, ele lê livros lá, e ele quer que as pessoas, né, os outros prisioneiros, colegas dele de cela, tenham a mesma visão, que ele fala até com um colega dele em relação a isso, que porque eles estavam numa época de apartheid. Então, nesse sentido, o que Mandela falava? Que ele precisava conhecer os inimigos para poder ter uma estratégia melhor, para poder enfrentar esse inimigo. Então ele estudava direito, estudava uma série de assuntos que iam ajudar ele a ser presidente e uma série de coisas que ele poderia estar resolvendo naquela época da África. Então apesar de ele estudava muito ali, e no momento que ele passa isso para o outro não vê sentido nisso. Se lembra do sentido que eu falei? Para o Mandela tinha um sentido. Ele queria ser um presidente. Ele visava esse futuro quando saísse dali. Os outros não tinham essa mesma perspectiva, essa visão positiva de futuro. Então, no momento que ele faz esse movimento para compartilhar essa visão, o outro, como dizer assim, para que eu vou fazer isso agora? Se eu estou na prisão, eu estou preso. Então, a prisão física, naquele momento, passa a ser uma prisão da mente também. Então, o que a gente tem que se atentar hoje no nosso dia a dia? O quanto, talvez, no nosso dia a dia, a gente tem se aprisionado a sua mente. Em quê? Em comportamentos que talvez você possa ir além, né? O que pode ser o quê? Medos, inseguranças, verdades, né? Crença é o quê? Tudo aquilo que eu vejo, escuto e sinto de forma repetida se torna uma verdade, ou então com forte impacto emocional. Então isso tudo constrói a minha vida, o meu dia a dia, o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu acho que posso, o que eu acho que não posso, o que eu consigo e o que eu não consigo, o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz de fazer. Então apesar, aí vem um dos ganchos desse filme. Apesar de eu estar livre, não estou preso lá na situação deles, mas eu posso estar livre, mas minha mente pode estar presa. Olha como a dicotomia, né? A diferença da coisa. Então o filme mostra essa parte, porque você pode estar livre em corpo, mas você preso em uma série de crenças que te impede de avançar, que te impede de acreditar, de alcançar o seu sonho. Ó, Dilon, seja bem-vindo. Então, de acreditar em você. Então, nesse sentido, existem várias partes do filme que mostram essa coisa do acreditar em si. Acreditar em si, que tem que ser muito pertinente. É muito pertinente isso no sentido de você realmente, para você alcançar algo, você realmente fazer o mover do dia a dia, você tem que acreditar em você. A Bárbara também, seja bem-vinda. Então, não permita que as circunstâncias do seu dia a dia adversas aprisione a sua mente. Que você tenha sempre esse sentido de vida além da situação. Você não é a situação que você está passando e você também não é o passado que você vivenciou.
O passado serve só como referência. Então, dentro do contexto do filme O Sonho de Liberdade, ele, no caso, existiu o personagem do Morgan. E aí o que? Ele viu o que? Pô, 5 anos já passei, 10 anos, 15 anos. É como se todo dia vai ser aquela mesma coisa. E aí ele se comunica dessa mesma forma. Tem tem um detalhe aqui, se quem quiser participar ao vivo, para emitir a sua opinião, também se sinta à vontade, me sinaliza, tá? Para poder, se você quiser, quem estiver participando na live, pode fazer esse movimento de participar e contribuir com o seu aprendizado ao vivo, tá? É só sinalizar que eu permito aqui que você venha ao vivo, tá? Então, nesse sentido, o que acontece no filme? Essa prisão, a gente tem que se atentar se a gente no nosso dia a dia, seja no relacionamento conjugal, na questão das relações de pais e filhos, o quanto essa prisão ela existe. Não existe uma prisão de grades, mas pode existir uma prisão da mente. Então, baseado nisso, eu preciso estar atento ao que é emitido, os pensamentos, os sentimentos. Será que apesar de eu estar livre, eu estou vivendo essa liberdade de fato? A mídia, por exemplo, pode ser um veículo que pode te aprisionar. Talvez em cima de interesses que eles tenham, né, na questão do jornal. Então pode manipular isso e de uma certa forma você está preso a uma situação. Então com isso, dentro desse percurso desse filme, existe uma situação no filme que é bem interessante, que eu falei de um senhor, um velho, que ele tinha funções lá dentro, tinha a questão da biblioteca, dos livros, ele gostava de ler. E aí, dentro desse, ele vence, no caso, ele tem a permissão de poder sair da prisão. Só que ele fica tão apavorado, Lima, seja bem-vindo, viu? Então ele fica tão apavorado com esse mundo, com essa possibilidade de sair de lá. Ele passou 50 anos naquele mundo, porque ali passou a ser a casa dele, um ambiente dele conhecido. Então no momento que ele começa a visualizar lá fora, ele não sabe o que vai acontecer. Então, e ele também já está idoso. Então tem certas mobilidades que ele não vai poder fazer. Então ele se vê apavorado. Então ele até pensa em fazer alguma coisa lá dentro da prisão para permanecer. E aí ele sai, ele enfrenta todas essas dificuldades lá, só que ele não tem um sentido de vida lá fora. Então ele tudo sem graça, já a questão de carro, ele nunca... O carro ele tinha visto uma vez. Então é uma situação que a gente tem que se reportar ao nosso dia. O quanto a gente tem medo desse novo. O quanto a gente tem vivido talvez o nosso mundo. Está preso ao nosso mundo no momento que algumas oportunidades que a gente tem na nossa vida para sair desse mundo, talvez a gente fique com um receio, com medo. Então a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, o quanto talvez esteja acontecendo isso. E aí começar a criar esse sentido que foi o que o banqueiro fez. O que ele fez? Ele acreditava tanto, ele fazia ele tinha tantos objetivos ali, tantas ocupações, né? Por exemplo, a questão ele quis fazer uma biblioteca lá estruturada para todo mundo se beneficiar. E ele chega até o diretor e o diretor ele já veda, mas existia a possibilidade de ele pedir diretamente ao governo. E para isso acontecer,
ele tinha que escrever cartas. Então, só para você ter ideia, levou ele escrevendo várias cartas, não sei se foi todos os dias ou todos os meses, para ele ser concedido esse direito de construir essa biblioteca. Levou 6 anos, ele todo mês ele fazia essa carta. Então, aí já tem um ponto de a gente tem que ter uma ação hoje, porque às vezes a gente pensa que é impossível acontecer, um sonho que a gente coloca é tão distante, que vai levar talvez 10 anos, 20 anos, que a gente não faz nenhuma ação hoje. Então, passa 5 anos, passa 7 anos, e a gente fica pensando, pô, é muito tempo para eu chegar naquele objetivo, e a gente nunca começa, nunca dá o primeiro passo. E muitas vezes a gente não persiste. Então, esse filme tem isso em relação a uma das temáticas que ele traz. Então, ele perseverou naquele momento, e todo mundo se surpreendeu que ele foi atendido. Os recursos chegaram para que ele montasse. E aí, baseado nisso, qual foi o sentido dele? Que ele ia ajudar mais pessoas. Inclusive, até ele formou um deles no sentido de dar essa condição, uma nova visão, uma vida melhor, né, nessa questão dos estudos. Lázaro, seja bem-vindo, viu? Então, quem quiser participar, fique à vontade, viu? Até se for o caso, até o caso de ao vivo, quem assistiu o filme ou quiser compartilhar esses aprendizados do filme, se sinta à vontade, é só sinalizar. A Bárbara fala que é um belo exemplo de força de vontade, resiliência, com certeza, e ele mostra isso a cada momento do filme. E inclusive, nesse momento, ele faz algo bem, ele dentro desses materiais, porque além da verba tem os materiais, tem os livros e alguns negócios de música. Então ele sabe o que ele ia fazer, ele ia ter um castigo, só que aquele momento, que foi um momento de música, ele proporciona um momento de liberdade, porque essa música ele emite para que todo mundo escute da prisão. Ele sabe que o que ele ia fazer teria uma consequência. Só que na cabeça dele tinha um sentido maior de ter esse momento. Que essa música não era uma coisa que era de costume deles. Então era aquele momento de apreciar o belo, né? Uma coisa que não seria o normal deles ali, com sentimento, né? Despertando, a música despertando aqueles sentimentos da época que eles estavam lá fora. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar, né? Ele continua nessa persistência, perseverança, com paciência, né? Bem colocado pela Bárbara. Então, essa paciência ele sempre mostrou no filme. Então isso nos mostra, e em relação a isso, ele também dá lições de finanças, não porque ele é banqueiro, tem conhecimento, mas ele traz uma coisa de a gente fazer mais com menos recursos. O contexto que ele tinha ali, ele tinha muito pouco recurso para tudo. Mas ele conseguia com pouco fazer muita coisa ali. Coisas que ninguém acreditava em fazer, mas ele acreditava. E é assim que eu trago para a minha vida, e eu espero que vocês também levem para a vida de vocês. Se vocês estão pegando esse pouco e otimizando, seja um pouco o tempo que você tem, seja pouco recurso, seja a questão financeira, seja pouco
possibilidades que a princípio que as situações nos mostram, mas a partir disso, apesar do pouco, mas eu vejo mais possibilidades, eu vejo realmente um futuro melhor, eu vejo ações melhores, atitudes melhores. Então, baseado nisso, eu vou ampliando. Então, além da questão dessa coisa do fazer mais com menos recurso, ele tem essa coisa do fazer hoje um pouquinho a cada dia, sabendo que em algum momento ele vai conseguir. Só que tem gente, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático, que pode ser uma realidade de cada um. A questão de fazer uma atividade física, correr. Então, a princípio, vou correr 10 km, só que é muito, ou 5 km. Só que você não está tendo o costume de correr. Você começar a pegar 5 km é muito. Então, você, por ser muito, você nunca começa a 1 km, ou 10 minutos, ou 20 minutos. Você nunca dá o primeiro passo, porque você acha que é muito. Então, quando você começa a dividir, você faz um pouco hoje, você faz 10 minutos hoje, faz 20 minutos amanhã, faz 30, e você vai aumentando gradativamente. Aqueles 10 quilômetros que inicialmente parecia uma coisa impossível, passa a ser possível. Então, o banqueiro, ele tem essa coisa a longo prazo, tanto para quem talvez voltando à questão da financeira, quem tem essa questão foca nessa questão financeira a longo prazo, investimento, também tem essa coisa que tem que ser a longo prazo, algo que você vai fazendo aos poucos e você vai colhendo lá no futuro. Então ele tem essa visão, e tanto de atitude também, de alcançar sonhos, metas. Então você tem que fazer um pouco cada dia, seja contínuo, não parar, sempre fazer um pouco. Se você quer comprar a sua casa, né, ao pouco, você vai produzindo, vai juntando o dinheiro a cada mês, aos poucos. Se é uma meta de profissional, né, você precisa estudar, se é aos poucos, cada dia, seja 30 minutos, né, 15 minutos, você vai aos poucos fazendo e alcançando aquilo, se torna cada vez mais próximo. Então, o banqueiro também tem uma situação que um morre lá dentro e ele pergunta o nome. Então essa ideia, o fato de ele estar muito tempo ali na prisão, se perde muito a identidade de cada um, se perde muito essa coisa do que de fato eu gosto, o que eu desejo, o que eu tenho como meta, objetivo. Isso se perde muito, porque se você reparar, lá está todo mundo uniformizado. Então eles perdem essa coisa da identidade. Está todo mundo em um padrão. Isso, de uma certa forma, influencia a forma como eu vou agir, também padronizado. Então, nesse sentido, nesse percurso, é bem interessante como esse banqueiro ele vai influenciando, vai quebrando essas crenças desses outros presos, à medida que ele vai conseguindo a biblioteca, vai conseguindo algumas coisas que os outros nem pensavam em fazer, porque achavam que não podiam ou não conseguiriam. Então esse ideal de sonho, né? Esse ideal de sonho é importante que a gente tenha. Como a logoterapia tem isso, que eu falei do Viktor Frankl, que ele fundou, ele estava no campo de concentração, ele saiu dali e criou essa teoria, e o sentido dele era ajudar muitas pessoas. Então, para esse psicólogo, era esse sentido de ajudar. Então, a pergunta que eu posso fazer para vocês: qual é esse sentido de vida que vocês talvez tenham hoje? O que é que vocês têm colocado
como esse sentido de vida nesse dia a dia? O que é que tem motivado vocês, além da situação que talvez que você viva hoje seja tão adversa, com muitos contratempos? Qual é esse sentido? A gente vai buscando rever talvez coisas que lá atrás a gente talvez tenha esquecido, talvez pelo dia a dia, talvez pela situação. Vamos falar da questão da pandemia, né, dessa coisa, dessa esperança. Cátia, seja bem-vinda. Então, talvez a esperança, algumas coisas mudaram, algumas dinâmicas de trabalho mudaram, o tipo de relação também mudaram também. Então, a gente tem que ver o que é que está acontecendo hoje. Diante disso, ver um novo sentido. Talvez você tinha um sentido, e qual esse novo sentido que você pode buscar e colocar para você. Então é uma coisa para a gente pensar a respeito disso, tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa, aprendizado, fique bem à vontade para fazer isso. Então, voltando à questão do velho, ele não resistiu a esse novo, que ele saiu da prisão, ele não resistiu. É uma pressão muito grande para esse novo. Então, tem até uma passagem no filme que fala que a liberdade pode enlouquecer a gente. Então, essa liberdade é esse desconhecido, que a gente não sabe o que pode vir, né, o que pode vir acontecer, de que forma, e a gente, talvez, isso dê um pouco de medo. Então, nesse sentido, o que é que a gente pode trazer mais? O que é que a gente pode trazer mais de aprendizados? Bom, vou falar dos meus aprendizados, que eu preciso acreditar sempre em mim, eu preciso acreditar sempre nesse sonho, nesse além da situação. Você não é a situação que você está passando. Pode ser mais adversa, às vezes até triste, às vezes até muita raiva, mas você não é essa situação. Você é muito mais do que você tem vivenciado. Então esse é um dos aprendizados que eu trago desse filme. A questão de essa coisa de muito tempo, né? O tempo vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não fazendo, se você focou em algum objetivo. Aí você pode pensar, vou levar muito tempo para chegar naquele objetivo. Eu preciso começar hoje, eu preciso acreditar nesse dia a dia, né, que eu posso chegar. Esse acreditar me move. Então, que você chegue e descubra o que faz sentido para você, esse motivo. E acredite, faça a cada dia esse pouco. Seja 10 minutos, se é algo que é para dedicar tempo, 10 minutos, 20 minutos, mas sempre fazendo. Que é isso que o filme mostra aí, a esperança, né? A gente ter essa esperança. Essa esperança nunca morrer dentro da gente. Como eu falei, a gente pode se ocupar de viver ou se ocupar de morrer. A gente pode ter todas a liberdade, todas as oportunidades. A gente é capaz de alcançar tais objetivos. Primeiro ponto, acreditar em si. Depois, acreditar que é possível. E aí, através das ações. Ações, porque nada, vamos dizer assim, né, cai do céu. Mas que você, a cada dia, você faça um pouco desse semear, né? Desse cultivar a cada dia. Então, a gente tem que ter esse cuidado se a gente está se matando no sentido metafórico a cada dia. E aí chega um momento muito interessante do filme, que é
a questão do Morgan, né, que é o personagem o amigo do banqueiro, que está sempre junto com ele, que ele sempre vai para uma avaliação, para uma condicional, né, de liberdade dele, para que ele possa sair e estar numa condicional. Ele é avaliado em tempos em tempo. O que é interessante nessa passagem, que o discurso dele, que o sentimento, que o pensamento dele é sempre o mesmo. A comunicação, as mesmas palavras ele usa nesse momento. E os resultados são sempre os mesmos, de eles não ser aprovado para sair. Ele é rejeitado. Então é bem interessante a gente poder rever a nossa vida, rever algumas atitudes nossas crenças, o que talvez eu esteja repetindo hoje no dia a dia, que faça que eu não tenha um resultado que eu espero. Para você ter ideia, foi 40 anos, só depois de 40 anos ele conseguiu algo favorável. Mas por quê? O que foi que aconteceu próximo a esse fato? Foi o fato da possibilidade desse banqueiro de sair, ou alguns feitos que esse banqueiro fez. E foi o que? Esses feitos foram quebrando as crenças, por exemplo, desse amigo dele. Ele passou de não acreditar e de não ver como possível, passar a ser possível. E aí foi o momento que, nesse momento, o discurso dele mudou. Eu falei que ele vinha falando do mesmo jeito, tendo a mesma atitude, tudo. Mas chega um determinado momento, depois de tudo isso, dessa influência desse banqueiro, a mente dele começa a se abrir. E aí o que? Eu falei que os princípios de mudança de crença é o que? Sentimento, pensamento e comunicação. Então nesse momento a comunicação dele mudou pela essa influência que ele teve. E aí a fala dele, então, aumentou a possibilidade dele ser aprovado ali e vivenciar essa possível liberdade. E isso passa a ser uma realidade para ele. Então, com isso, esse filme ele traz essas nuances bem interessantes para a gente pensar como a gente está se comunicando, se essa comunicação está te levando de fato a você alcançar o que você quer, seja um casamento mais com uma comunicação melhor, os filhos, né, pais e filhos, se o que você está vivenciando, a comunicação que você tem feito, está de acordo com o que você quer. Então a gente pode começar a pensar essas coisas com essa passagem do Morgan, né? Então, o que a gente pode pensar também dentro desse filme? Apesar da possível liberdade que eles alcançaram, eles poderiam ir mais e além. Apesar de ter ido muito longe, que aí é um ponto para a gente refletir. Apesar de a gente ir muito longe, quando a gente chega num determinado ponto, a gente pode ir além. Que também esse filme mostra esse ponto também interessante. Agora, dentro desse contexto do amigo do banqueiro, também o que aumentou a possibilidade de ele sair? Foi a sinceridade dele. Que ele falou palavras do coração e realmente o que ele estava sentindo ali. Ele não estava preocupado com o resultado. Ele não estava preocupado com o resultado. Tanto é que ele fala assim, que no final dessa avaliação,
como assim, não perca o meu tempo, bote o carimbo que você precisa dar nesse papel. Então, quando ele fala mais ou menos dessa forma, ele está despretensioso. E esse momento é o que toca a mesa ali presente. Então, essa coisa que antes ele estava nesse padrão, que seguia em relação a todo mundo. Até ele, né, dentro desse contexto. No momento que ele chuta, vamos dizer assim, o pau da barraca em relação a todo esse padrão, ao que ele acreditava até então, ele fala, ele é sincero e expõe algo mais dele. Então, o que a gente pode pensar também? Talvez o discurso, talvez as atitudes sejam mais do meio que você está vivendo do que você em si. Será que esse meio, porque existe uma coisa chamada também o contágio social, que pode favorecer para o positivo como para o negativo. A gente é resultado de 5 pessoas que a gente convive. É o que fala esse conceito de contágio social. Que a gente é resultado. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? Então, o banqueiro, dentro dessa conjuntura, nesse contexto, ele ia sempre, ele mantinha a mente dele liberta. Ele procurava, dentro da diversidade, estar com a mente liberta. E os outros, pelo contágio social, se permitiu entrar na onda da maioria. Então todo o movimento do banqueiro foi para que aquilo não influenciasse ele de forma negativa. E aí a gente traz para a nossa vida. A gente traz para a nossa vida esse ponto. O quanto essas circunstâncias, as pessoas que estão ao nosso redor, Neuza, seja bem-vinda. A Nádia também, seja muito bem-vinda. Então esse contexto a gente tem que estar muito atento às pessoas. Não é que você vai se afastar dessas pessoas, não é isso, tá? Mas você vai administrar e vai o que? Procurar ver em que momento talvez você possa neutralizar, que isso se blindar para que isso não venha interferir na forma de você acreditar, na forma de você ver essas coisas. É certo que as pessoas que estão ao seu redor vão influenciar, só que um olhar mais atento, um olhar mais atento e ações para neutralizar, possa ser que seja necessário. Então, talvez tem pessoas que são um pouco mais negativas, talvez você precise delimitar um tempo que você escute essas pessoas. Talvez seja preciso isso. Então, ou então, o seu exemplo, né, como foi o filme, a sua forma de agir, buscando fazendo associação, analogia com o filme, essa liberdade, fazer coisas que talvez as pessoas não acreditem, talvez você inspire essa pessoa que está ao seu redor. Que você seja essa inspiração para essas pessoas. Então é um ponto muito importante desse filme que ele traz, né? Então, quem quiser, né, expor alguma colocação, algum aprendizado do que assistiu o filme, né, do que talvez esteja ouvindo agora, pode ficar à vontade, tá? Fique bem à vontade. Nesse filme vai sendo quebrada uma por uma desse, né, tem um amigo do banqueiro. Então ele começa a ver um novo mundo, e que esse é o convite para que a gente faça nessa noite, visualizar ou acreditar. Talvez você tenha sonhos, tenha metas que você talvez deixou de lado, talvez pessoas ao seu redor que não fazem por maldade, mas pelo senso comum, né? Pelo o acostumar, ter se acostumado com aquilo e achar que só tem aquilo na vida delas. Elas não fazem por mal, mas eu preciso estar atento
e atenta para isso. O que é que eu posso fazer? Então eu preciso acreditar, eu preciso ver formas de poder alcançar aquele e ter esperança sempre e ter esse sentido de vida. Então a pergunta, né, o que é que você pode, qual o sentido maior para você hoje, para que você possa ir além, e a questão de estar atento e atenta ao que você tem escutado, ao que você tem visto, e saber que você é muito mais do que isso. Tá? Voltando à questão do circuito de filmes, qual é o objetivo? A cada semana você assistir o filme que é passado e você fazer os aprendizados, no mínimo 3 aprendizados, para que você traga para a sua vida. Aí você vai se perguntar, como é que eu vou usar esse aprendizado? Então, o meu aprendizado foi que eu preciso fazer aos poucos, a cada dia. Nos meus projetos, como é que eu posso encaixar isso? Na questão do acreditar em mim. Quais são as situações hoje na minha vida que talvez eu não estou acreditando em mim? Talvez pessoas acreditem mais em mim do que eu em mim mesmo. Então eu vou começar a fazer uma análise do que está acontecendo, se em tal área eu não estou agindo. Talvez aí você começa a pensar, será que eu não estou agindo por não acreditar em mim, por não acreditar no sonho? Porque às vezes o fato de não acreditar, eu começo a deixar essas metas, esses objetivos de lado. Eu começo a justificar, a dar desculpa. Não, porque isso, não, por causa... E aí eu vou deixando, aí vai passando o tempo e aquilo não se concretiza. E aí o tempo está passando e você começa a ficar frustrado ou frustrado. Então esse é o momento de você fazer essa reflexão e que você possa realmente ter essa clareza. Então o objetivo é toda semana um filme escolhido, que você faça esses aprendizados, no mínimo 3 aprendizados, e a gente está discutindo e compartilhando esses aprendizados e que a gente possa ter uma visão, né? Hoje a Cris estava sem energia, ela não pôde estar aqui na live hoje, né? Existia a possibilidade, né? Mas acabou não acontecendo, mas acontece, né? Essas coisas que a gente vai, tem situações que acontecem e a gente tem que o jogo de cintura para poder estar seguindo em frente. Então é isso que acontece na nossa vida. Então, da mesma forma do filme, sempre acreditando, e a gente colocar, mais que tudo, a gente colocar em prática tudo que a gente aprender, porque conhecimento por conhecimento pode virar teia de aranha se a gente não usar, porque no momento que a gente usa o conhecimento, o aprendizado, se torna sabedoria e você começa a ter alguns resultados na vida. Então hoje a Sebastião, seja bem-vindo, a Dai também, seja bem-vinda, Gese também, seja bem-vinda. Então esse foi o aprendizado de hoje para vocês. Acredite em você, acredite no seu sonho, na sua meta, acredite que mesmo que leve muito tempo a princípio, algo que parece impossível, comece hoje, dê o primeiro passo e persista nisso. Então muito, mesmo através da adversidade, mesmo em tudo isso, você sempre tem um sentido além da situação, que você tenha uma visão positiva de futuro. Acredite que você pode ser um vetor de mudança ou de inspiração aonde você vive, convive, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Na família, né, sempre tem uma questão de uma crença mais cristalizada, vamos dizer assim, e que possa ser que a sua forma de agir possa contribuir, não que você vai impor nada,
mas através de você, do seu comportamento, você possa influenciar positivamente. Então, esses foram os aprendizados de hoje. O filme da semana que vem vai ser O Presente, um filme que toca em alguns pontos bem interessantes, O Presente. Eu espero que vocês assistam, gostem, façam os aprendizados, se for preciso escrever, escrevam, no mínimo 3 aprendizados. Alzira, seja bem-vinda. Faça 3 aprendizados, no mínimo. Comece a ver como esses aprendizados podem acrescentar, podem mudar o dia a dia de vocês. E na live da semana que vem, vocês estejam aqui contribuindo com o aprendizado de vocês, seja escrevendo, seja participando. E que eu possa, através do meu olhar, né, os conhecimentos que foram adquiridos, eu possa compartilhar com você. Porque a minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu possa fazer isso. E eu costumo dizer que eu tenho 2 pilares: crescer e contribuir. E que eu possa contribuir cada vez mais. E esses 2 pilares também influenciam vocês de alguma forma. Então, um forte abraço para vocês. Uma boa noite a todos. O que tiver de dúvida, eu estou aqui disponível. Como falei, eu estou aqui para ajudar. E que vocês possam ter uma excelente noite. E acreditem em vocês, acreditem, tem um sentido. Se pergunte qual o sentido que eu tenha para seguir aqueles projetos que talvez eu deixei de lado, que eu possa criar um sentido e possa retomá-los da melhor forma possível, tá? Forte abraço para todos, tá? Agradecer e parabenizar cada um de vocês por estarem presentes aqui nessa live e até a próxima semana, tá? Forte abraço, tchau, tchau.